Bom dia, pessoal. 20 de janeiro de 2021. Vamos ver o que diz Deus hoje na palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. Onde, naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se havia de curar em dia de sábado. Para poderem acusá-lo, Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então chamou ao redor, olhou ao redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão, ficou curado. Aí saíram os fariseus compartidários de Herodes. Imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Ontem nós vimos o versículo da Bíblia onde o Jesus ia passando com os discípulos em meio de uma plantação de trigo. E alguns discípulos apanharam umas espigas de comer, para comer. E os fariseus começaram a criticar Jesus porque eles apanhavam espiga. Mas na lei era permitido apanhar para comer. E o evangelho de hoje, Jesus está dentro da igreja, onde tem um homem da mão seca e pergunta se pode fazer o bem ou fazer o mal. Na igreja, e Jesus curou o cego, o homem da mão seca, e os fariseus imediatamente começaram a tramar a morte dele. Justiça, né? As igrejas hoje elas só querem justiça, infelizmente, né? Muitos entram na igreja e começam a praticar a justiça e não praticam o que Jesus Cristo vem dizendo: fazer o bem a todos, a si e ao outro. E nesse meio tempo nós perdemos o medo de entrar em contato com Deus. Nós deveríamos fazer que nem aquele homem da mão seca. Mesmo com os fariseus observando, com o coração duro, planejando matar Jesus, se ele fizesse isso, o homem da mão seca levantou e foi lá, estendeu a mão: eu quero ser curado. Nós não podemos dar bola e atenção a esses fariseus, esses mestres da lei, a esses donos da verdade, que fazem por justiça na igreja, dizer que só a igreja dele salva, mas sim buscar aquele que nos dá a salvação, Jesus Cristo. Aquele que nos traz a paz, aquele que nos traz a felicidade. Isso aí fez me lembrar de uma história. Até ontem uma pessoa me mandou um áudio contando sobre aquela história antiga. Até eu vou contar sobre essa história hoje. Faz muito tempo. Eu tinha o quê? Uns 17, 18 anos. Uma pessoa entrou numa igreja e daí não trabalhava no sábado. Por incrível que pareça, você fala desse versículo também. Aí, porque ela estava na igreja e não trabalhava no sábado, ela ia para o céu. E ela queria levar mais alguém da família para o céu. E ela queria que eu fosse para o céu com ela, através da igreja. Mas o comportamento dela não mudou. Continua a mesma pessoa briguenta, a mesma pessoa violenta. E não mudou nada. Digo: mas então eu não vou entrar numa igreja dessa, fazer justiça, não trabalhar em sábado. Embora eu fui muito com ele nas igrejas, eu fiz muito estudo bíblico, mas eu não vi mudança. Digo: mas ele para mim não resolve. E daí um dia, eu andando de moto, eu sofri um acidente de moto,
Só que aí eu estava errado. Eu estava embriagado, eu estava bêbado. Aí eu sofri um acidente de moto. E ele aproveitou essa situação e me humilhou muito. Vários dias. Ele me deixou com uma depressão profunda de tanto que me humilhou. Aí eu comecei a trabalhar dizendo que só bêbado bate. Quem não bebe não bate, desvia de um lado para o outro, não bate. E daí, bem no fim, saí do INSS, que eu tinha me quebrado tudo. Quando comecei a trabalhar numa terça-feira, na sexta-feira, essa pessoa se acidenta. A pessoa vai atravessar a faixa, um pedestre, e ela viu a moto dele e se assustou e ficou parado. E ele o atropelou. Nesse momento, a pessoa tem que se olhar. Se a pessoa diz que só quem bebe bate, e se eu não bebo, bati numa pessoa, não desviei, então, ou por que que eu condenei o outro? Por que que eu prejudiquei o outro? Então, ela devia olhar para si e ver, bom, eu falei coisa que não devia. Eu devo fazer reparações com aquela pessoa com quem eu prejudiquei. Mas não, aí ela passou a culpar o pedestre. E assim vai culpando, e assim eu fui sendo condenado por várias pessoas devido à minha depressão. Eu buscava na bebida, e a bebida me condenava, e a minha depressão aumentava, e eu estava vendo uma bola de neve cada vez pior. Até que no dia eu perdi a vergonha, que essas pessoas, cara, elas criticam a quem procura um lugar onde se encontra a fé, um lugar onde se encontra Deus, um lugar onde pode mudar de vida. Elas começam a criticar. Até que eu perdi a vergonha dessas pessoas e optei por Jesus Cristo. E a partir do meu desejo honesto de entregar a minha vida aos cuidados dele, assim como esse homem da mão seca fez, Jesus Cristo me deu o Espírito Santo e ele começou a me mostrar o caminho. Aí, quando que eu não entendia, eu comecei a perceber que eu já estava bem lúcido, já tinha feito reparações, tinha pedido perdão, tinha pagado todas as minhas contas e não estava prejudicando, estava vivendo uma vida honesta comigo em todos os sentidos da minha vida. Aí eu comecei a perceber que as pessoas me chamavam de ladrão, de mentiroso. Eu comecei a perceber que muitas pessoas eu falava sempre a verdade. Eu era duvidado, eu sempre era duvidado, eu não sabia por quê. Eu fui encontrar na Bíblia. Está aí os fariseus. São pessoas que só querem saber de justiça contra os outros. Só querem saber de prejudicar os outros. São pessoas que não querem que os outros façam o bem. Pessoas que não querem ver o bem nos outros. São pessoas que gostam só de prejudicar. Que achar que só a sua igreja que vai para o céu. Ou que só ele quer ser maior que os outros. Que ele tem que ser respeitado, ele tem que ser maior que Deus. Mas não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos fazer isso que nem Jesus Cristo veio nos ensinar a viver. A fazer o bem. Viver o bem. Viver em honestidade. E acreditar só em Deus. Ouvir só o que Deus diz para nós. Não ouvir aquelas pessoas falsas, mentirosas, aquelas pessoas mestres da lei, os que só querem fazer de justiça. Isso é coisa do passado. Isso é coisa dos fariseus, de fazer justiça. Hoje, Jesus Cristo nos ensina a amar uns aos outros, fazer só o bem. Se te dão um tapa na face, dá outra. Se te roubarem uma túnica, dá dois para ele. Não bater contra, não fazer justiça. Fazer justiça é tempo dos fariseus, é tempo daqueles que usavam as leis de igreja para escravizar as pessoas, para fazer da maneira como eles queriam que fizessem. Não. Nós precisamos hoje viver da maneira que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo nos ensinou a viver livre, nos ter liberdade de escolha, para nós fazermos o que nós queremos fazer. E hoje, tendo a liberdade de escolha, eu não preciso fumar, não preciso beber, eu não sofro de depressão, eu não sofro de ansiedade, eu consigo dormir tranquilo, eu consigo falar aquilo que o meu coração sente, falar de Deus. Hoje eu tenho liberdade de escolha. Mas os fariseus, os mestres das leis, aqueles que não aceitam a verdade, aqueles que não aceitam a mentira, estão olhando os vídeos aí, ó, estão procurando uma maneira de me condenar, uma maneira de me criticar,
dizendo que o cara é louco, quem fala em Deus é louco. São essas pessoas que não admitem seus erros. São pessoas que nunca vão conhecer a felicidade. São pessoas que, infelizmente, fazem o que os fariseus fizeram. Mataram Jesus. São as pessoas que ficam matando pessoas que realmente estão em Deus. As pessoas que estão vivendo uma vida honesta, fazendo o bem, matando elas com fofocas e calúnias. Mas não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos nos converter a Jesus, parar com as leis de igrejas e nos converter a Jesus e aprender a fazer o bem. Jesus, que é acompanhado da mãe Maria, José, João Batista, esse Jesus, não aquele Deus que condena, aquele Deus que faz justiça, aquele Deus que caluneia, que prejudica. Não, esse não é Deus. Deus verdadeiro é Jesus, que só faz o bem. Ele diz, amar a Deus acima de tudo e ao irmão mais que a si mesmo. E essas pessoas que fazem justiça é porque elas querem ser mais que Deus. Nós temos que ter cuidado disso. Nós devemos deixar Deus acima de tudo e, fazendo a vontade de Deus, nós fazemos o que Ele nos pede, o bem. Somente o bem, e amar ao irmão como a si mesmo, e mostrar que existe um caminho da liberdade, que nós podemos ser livres do álcool, da droga, do cigarro, da prostituição, da compulsão por compra, da mentira. Nós podemos ser livres de todos esses defeitos de caráter se nós se entregar a Jesus Cristo, que nem aquele homem da mão seca levantou e se apresentou a Jesus. Estou aí para curar, independente se tem um fariseu criticando ou não. Eu quero ser curado e Jesus cura. Abraço, Deus abençoe todos vocês.